Na nossa celebração jubilar, lembramos e rezamos pelos bombeiros falecidos em serviço, fizeram parte das nossas corporações desde o jubileu do ano 2000. Dos bombeiros voluntários da Mealhada, António Rui Pereira Simões Nunes. Dos bombeiros voluntários de Sor, Manuel das Neves Gonçalves Costa e Jorge Paulo Freire Santos. Dos bombeiros voluntários de Miranda do Corvo, José Augusto Dias Fernandes. Dos bombeiros voluntários da Pampilhosa da Serra, Paulo Jorge da Piedade. Dos bombeiros voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, Sónia Cláudia Rodrigues Melo, Paulo Jorge Fonseca Santos, Susana Cristina Moreira Brandes Carvalho. Dos bombeiros voluntários de Coja, Patrícia Alexandra Rodrigues Abreu, Pedro Manuel dos Santos Brito. Dos bombeiros municipais da Lousã, Franklin Gonçalves. Da Companhia de Sapadores Bombeiros de Coimbra, Adelino Daniel Rosado Oliveira, Acácio Jorge Oliveira Silva, Luís Miguel Raposo Reis Teixeira e José Ferreira Lapa. Na celebração da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, em que somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova, invoquemos a misericórdia do Pai, porque somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
nosso Deus, que edificais o templo da vossa glória com pedras vivas e escolhidas, multiplicai sobre a Igreja o Espírito de graça, para que o povo fiel cresça cada vez mais, para a edificação da Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo reconduziu-me à entrada do templo. Debaixo do limiar da porta saía água em direção ao oriente, pois a fachada do templo estava voltada para o oriente. As águas corriam da parte inferior, do lado direito do templo, ao sul do altar. O anjo fez-me sair pela porta setentrional e contornar o templo por fora, até à porta exterior que está voltada para o oriente. As águas corriam do lado direito. O anjo disse-me: esta água corre para a região oriental, desce para Arabá e entra no mar, para que as suas águas se tornem salubres. Todo ser vivo que se move na água, onde chegar esta torrente, terá novo alento, e o peixe será mais abundante. Porque onde esta água chegar, tornam-se-ão sãs as outras águas, e haverá vida por toda a parte aonde chegar esta torrente. À beira da torrente, nas duas margens, crescerá toda a espécie de árvores de fruto, e a sua folhagem não murchará, nem acabarão os seus frutos. Todos os meses darão frutos novos, porque as águas vêm do santuário. Os frutos servirão de alimento e as folhas de remédio. Palavra do Senhor. Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, auxílio sempre pronto na adversidade. Por isso nada receamos, ainda que a terra vacile e os montes se precipitem no fundo do mar.
Os braços de um rio alegram a cidade de Deus, a mais santa das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e a torna inabalável. Deus a protege desde o romper de aurora. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacob é a nossa fortaleza. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as maravilhas que realizou na terra. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo a Coríntios. Irmãos, vós sois cheios do edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce e outro levanta o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce, além do que está posto, que é Jesus Cristo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor.
Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Entrou no templo, os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai tudo isto daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: Devora-nos ele pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram: Que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: Foram precisos 46 anos para construir este templo e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, qual a razão de ser deste nosso encontro? Pensamos que desta forma estamos a dar-vos a sentir que somos irmãos, que somos amigos e que todos temos muita estima pelos bombeiros de Portugal, nomeadamente por todos aqueles que trabalham na área da nossa Diocese de Coimbra. Muita estima e muita consideração. E pensamos desta forma que estamos a interpretar os sentimentos dos portugueses em geral, mas dos portugueses, dos cidadãos aqui da nossa região e Diocese de Coimbra. De tal maneira que esse é o motivo primeiro pelo qual quisemos dirigir-vos este convite para estar aqui na celebração do Jubileu da Esperança. E esse é também o motivo forte, é que na Igreja, ainda a pedido do Papa Francisco, estamos a celebrar o Jubileu da Esperança. E como achamos todos que a esperança é uma realidade tão necessária, absolutamente imprescindível no nosso mundo, em cada um de nós e nos outros a quem servimos, também é bom que cantemos aqui juntos um hino de esperança para nós, para os outros, para a humanidade, seja aqui na nossa região, seja em qualquer outro canto ou recanto do nosso mundo. Todos precisamos de esperança. De tal maneira que eu gostaria neste momento também de dar graças a Deus pelo acolhimento que esta proposta teve por parte das direções, por parte dos comandantes, por parte das autoridades nacionais, de tal maneira, e regionais, de tal maneira que aqui estamos neste dia a todos os títulos festivo e feliz. Gostaria de deixar-vos algumas breves reflexões partindo dos textos da Palavra de Deus que nós acabamos de escutar e também das circunstâncias em que aqui nos encontramos. Tendo em conta que são os bombeiros e bombeiras com as suas direções, com os seus comandos e, portanto, homens e mulheres que manifestam estar disponíveis para acolher uma mensagem de esperança e para a transmitir aos outros. Quando vou ali ao quartel de Vila Nova de Oliveirinha, estão aqui alguns dos seus membros, reparo sempre naquela arquitetura que, segundo a explicação dada e a evidência, procura, de uma forma estilizada,
manifestar, mostrar uma boca que jorra, que há de jorrar água ligada ao autotanque, ligada à boca de incêndio ou ligada a qualquer outro lugar. Está no centro, portanto, a água e os mecanismos utilizados para a levar onde quer que seja necessária, quer como sustento para a vida, não há vida sem água, quer para remediar esses males tão atrozes que têm afetado e que afetam a nossa comunidade, nomeadamente os incêndios florestais e outros. E tomo esta imagem ali daquela arquitetura porque ela como que explicita numa linguagem visual para o nosso tempo aquilo que dizia o texto da primeira leitura, que fala numa torrente de água que nasce debaixo do templo e que corre, tornando verde tudo aquilo por onde passa e produzindo plantas e folhas que são alimento e que são remédio. Todos vocês estão a situar-se no contexto dos vossos lugares e no contexto de tantos momentos e de tantas situações aflitivas, catastróficas, que têm acontecido e que sempre continuarão a acontecer. Esperamos que é uma escala diferente e mais reduzida nas nossas povoações e entre as pessoas que são os nossos irmãos e irmãs, concidadãos deste país. Todos percebemos o lugar e a esperança que as pessoas põem, primeiro, nos bombeiros e na água. É evidente que hoje há muitos outros meios tecnológicos, muitos outros instrumentos aptos para ajudar a resolver os problemas, seja da saúde, seja das catástrofes que afetam as populações. Mas a água e a agulheta e a mangueira e o carro continuam a ser um símbolo, porque a água é de facto esse símbolo que até o próprio Cristo quis adotar como símbolo maior do batismo, como a água que nós precisamos de transpor, que a água que salva, a água que é vida. De tal maneira que a vossa atividade, a vossa vida e aquilo que fazeis a partir deste símbolo da água pode ser lida exatamente como uma atividade ao serviço da vida. Ao serviço da vida. E esta não é uma frase nem uma palavra menor. Bombeiros são homens e mulheres que estão ao serviço da vida. E a água simboliza de uma forma muito clara esse serviço à vida. À vida em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Mas como é mais habitual, sobretudo naquelas situações e circunstâncias mais aflitivas e dolorosas, quando está ali muitas vezes em causa a vida ou a morte. É bom que os bombeiros e bombeiras procurem também encontrar este sentido, por um lado humano, humanitário e humano, por outro lado também espiritual, e sentirem-se verdadeiros servidores à vida. Não resolve todas as dificuldades, nem todos os problemas, mas ajuda muito nós termos por dentro uma força anímica e este sentido espiritual da existência e da realidade que nos faz, de forma decidida, ser servidores da vida. De facto, além disso, os bombeiros atuam em circunstâncias muito concretas e, normalmente, quando as pessoas estão à beira de perder a sua esperança. E essa circunstância vem ao encontro deste jubileu da esperança, aqui simbolizado neste Cristo de braços abertos, como que a dizer-nos que Ele foi servidor da esperança da humanidade e que nós, cada um na nossa condição, mas vocês de uma forma muito direta e concreta, bombeiros e bombeiras, podem ser chamados e agir como servidores da esperança. Quantas situações não têm encontrado de pessoas à beira do desespero? Todos os dias, talvez, mas nesses verões tão quentes e tão difíceis que temos vivido, quantas pessoas não têm encontrado à beira do desespero?
próximas de perder a esperança. E nós sabemos que sem esperança ninguém consegue levar por diante um projeto de vida, nem um projeto de amor, nem um projeto de paz. E, portanto, também gostaria, caríssimos irmãos e irmãs, de vos propor que procurássemos ser todos cuidadores da esperança própria, pessoal, porque se nós não a temos cá dentro a marcar o nosso ritmo e a nossa vida, dificilmente temos capacidade, ânimo ou coragem para ser cuidadores da esperança dos outros. Gosto muito deste título. Bombeiros, cuidadores da esperança dos seus irmãos e irmãs, daqueles de quem se aproximam, daqueles que socorrem, daqueles que tantas vezes encontram à beira do desespero nas mais variadas circunstâncias. Também costumamos dizer que os bombeiros são servidores da paz. Eu até gosto mais de servidores da paz do que de soldados da paz. É uma questão minha, porque o soldado em mim evoca sempre uma atitude diferente. Mas sejamos todos felizes com as expressões que temos vindo sempre a utilizar. Mas ser bombeiros, servidores da paz. E servidores da paz não significa outra coisa senão servidores da criação das condições mais adequadas para que todas as pessoas tenham aquilo de que precisam para viver e para serem felizes. É isso que é a paz. Sabemos que não é pura e simplesmente a ausência de guerra, mas é a criação de condições para que todos tenham aquilo de que precisam, pessoas, bens, circunstâncias, condições de saúde, assistência, instrução, escola, cultura, dimensão espiritual da vida, servidores, então, da paz para todos aqueles com quem contactam dia após dia, entendendo nós paz como essa realidade complexa e complexiva que tem a ver com o bem-estar físico, espiritual, moral daqueles que servimos. Que maravilha a vossa ação de homens e mulheres que, no meio do nosso mundo, continuam a ser servidores ou construtores da paz para aqueles com quem vivem e convivem e com quem trabalham. Deixava-vos ainda uma outra frase. Bombeiros como construtores ou cuidadores da consolação. É uma palavra talvez menos usada no nosso vocabulário, mas que aparece muito nos textos das Sagradas Escrituras. Esta capacidade que uma pessoa tem de consolar aqueles que estão ao seu lado. Também vocês estão todos a imaginar as situações em que chegam à casa de uma pessoa, em que fazem uma pessoa entrar na ambulância, ou em que chegam em outras circunstâncias e veem pessoas absolutamente de coração apertado e aflito, a precisar de uma palavra, a precisar de um gesto, a precisar de uma tranquilidade, sei lá, a precisar do quê? Tudo aquilo que vocês vão percebendo que nas situações mais dramáticas as pessoas precisam. E ser agente de consolação daquela mente aflita, daquele coração que sofre, daquele tranquilizadora, capaz de ajudar a ultrapassar os medos, de olhar para o futuro e de sentir uma mão apertada e um coração quente, isso chama-se consolação. E ser agentes da consolação. E penso, mais ninguém do que vocês estão nessas circunstâncias e condições em que é possível e é necessário e faz parte inclusivamente da vossa missão ser agentes da consolação dos irmãos e irmãs que socorrem. É por dizer que a água que jorra debaixo do templo ou a água que jorra das mangueiras e das agulhetas dos bombeiros é muito mais, tem um significado muito mais vasto do que pura e simplesmente realizar uma ação física de apagar um fogo aqui ou de encher um depósito que precisa de água acolá ou de fazer crescer esta planta, aquela e aquela outra. Esta água tem um significado mais profundo. Quanto mais nós somos capazes de estabelecer a ligação entre esta água que utilizamos, que é fonte de vida,
e estas nascentes do batismo, que a partir da fé nos apontam para Jesus, o Cristo, aquele que é fonte de vida, aquele que é Senhor da esperança, aquele que traz paz a todos e aquele que é fonte de consolação, nós entenderemos a nossa missão e até o nosso trabalho, se quisermos chamar-lhe assim, de uma forma diferente. Não simplesmente como uma coisa que se faz, mas como uma vida que se vive. E todos percebemos que ser bombeiro, ser bombeira, é muito mais do que uma coisa que se faz, de um trabalho que se realiza, é algo que faz parte, que se entranha, que entra dentro do coração e da vida de uma pessoa, porque sente que não pode desligar-se dos homens e mulheres, seus irmãos, que a sua vida tem um sentido e que há de estar ao serviço de toda a humanidade, em todas as circunstâncias em que ela precise de uma presença, de uma mão, de um coração ou de uma palavra. E é por isso que nesta tarde e neste dia não só vos agradecemos o vosso trabalho, como pedimos a Deus que continue a consolar-vos também, a confortar-vos, a criar a paz dentro dos vossos corações, vos dê a plenitude da vida, da felicidade, da alegria de viver, que todos, afinal, procuramos, de que todos precisamos e que está aí à nossa disposição, está aí à nossa frente. Depende de Deus, que tudo nos dá, e depende de nós, que devemos ter um coração aberto para acolher tudo aquilo que nos dá. E agora, irmãos e irmãs, iremos professar a nossa fé com a fórmula do credo pascal. A cada uma das evocações nós responderemos: sim, creio. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, em comunhão com a Igreja de Roma e recordando a dedicação da Basílica de Latrão, mãe de todas as igrejas do mundo, rezemos cantando com alegria. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. Para que a Santa Igreja Católica e Apostólica beba das águas do rio da vida e produza frutos abundantes de santidade. Oremos. Para que os bispos e presbíteros e diáconos edifiquem a Igreja sob o alicerce dos apóstolos e eduquem a fé dos fiéis e dos cátequumos, oremos. Para que os cristãos da nossa Diocese tenham em Deus o seu refúgio e a sua força, e a Ele se entreguem, desde o romper de cada aurora. Oremos.
que o Espírito Santo que habita em nós suscite a paz nos corações dos fiéis e sacie com os seus dons todos os homens. Oremos. Para que os religiosos, as religiosas e os leigos, fiéis ao seu batismo e aos dons de Deus, cooperem no crescimento das comunidades cristãs. Oremos. Para que os que vêm orar a esta Igreja aprofundem a sua vocação de filhos de Deus, ao participarem na palavra e na Eucaristia. Oremos. Por todos os bombeiros e bombeiras que fazem do socorro aos mais necessitados e aflitos a sua missão, para que sejam fortalecidos com a graça de Deus na sua coragem e entrega. Oremos. Por todos os que se dedicam ao voluntariado nas corporações de bombeiros, noutras associações e organizações, para que exerçam as suas funções e atividades com desprendimento e amor aos irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que no corpo do vosso Filho feito homem construístes o templo da vossa glória, transformai a nossa oração comum em fonte de bênção para a humanidade. Por Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para nosso bem, toda a sua Santa Igreja. Recebei, Senhor, os dons que vos oferecemos e concedei ao vosso povo em oração a graça de ser santificado por estes sacramentos e a alegria de ver atendidas as suas súplicas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela vossa infinita bondade, Senhor, quisestes habitar em toda a casa em que se reúne o vosso povo em oração, para fazer de nós, com o auxílio constante da vossa graça, o templo do Espírito Santo, resplandecente da santidade dos fiéis. Vós santificais sempre a Igreja esposa de Cristo, simbolizada em edifícios visíveis, para que um dia, como mãe ditosa, com a multidão inumerável dos seus filhos, entre na vossa glória celeste. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças vos bendisse, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Marçal, todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo, o nosso Papa Leão, o nosso Bispo Virgílio e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
verdadeiramente irmãos e irmãs e temos esta missão bonita de estarmos próximos uns dos outros, como Deus está próximo de nós, e aprendemos de Jesus Cristo esta fraternidade universal que nos une. Convido-vos, irmãos e irmãs, a rezarmos com muita confiança uns pelos outros e uns com os outros a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que fizestes da vossa Igreja na terra o sinal visível da Jerusalém celeste,
permiti que pela participação neste sacramento nos tornemos templos da vossa graça e entremos um dia na vossa morada gloriosa. Por Cristo nosso Senhor. O Sr. Bispo irá agora proceder à bênção dos capacetes. Peço que cada um pegue no seu capacete com as duas mãos, colocando-os assim à sua frente. Deus, que é amor, querendo tornar os homens participantes do seu amor, enviou o seu Filho ao mundo para socorrer os homens e ajudá-los benignamente nas suas doenças, fraquezas ou adversidades. Por seu lado, Jesus Cristo manifestou tão grande amor para com os seus irmãos que declarou, como feito a si mesmo, tudo o que lhes fizessem a eles. Chamou benditos de seu Pai, os misericordiosos, e prometeu-lhes a vida eterna. Imploremos, portanto, a abundante bênção do Senhor para os membros destas associações de bombeiros que desejam dedicar-se a auxiliar os seus irmãos. Bendito sejais, Senhor Deus de misericórdia, que no vosso Filho nos destes um admirável exemplo de caridade e por ele nos confiastes o mandamento do amor. Dignai-vos abençoar estes vossos servos e servas que se entregam generosamente ao auxílio dos irmãos e fazei que nas necessidades urgentes vos sirvam fielmente na pessoa do próximo, com todo o seu coração e com todas as suas forças. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
ao chegarmos praticamente ao final desta nossa celebração, queremos entregar a cada uma das corporações uma lembrança, uma recordação que possa manifestar e levar a alegria desta celebração jubilar. E por isso será entregue agora uma fita alusiva a este jubileu de 2025. Chamo os comandantes de cada uma das corporações para que se aproxime do altar. Começando pela Federação de Bombeiros do Distrito de Coimbra, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Arganil, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Brasfenes, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cantanhede, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Coja, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Coimbra, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mira, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Concelho de Soura, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Oliveirinha, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Condeixa à Nova, a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Pampilhosa da Serra, Corpo de Bombeiros Municipais de Lousã, Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Montemoro Velho, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Penela, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Mealhada, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Penacova, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Mortágua, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Serpins, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos, Companhia de Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz. Caríssimos, eu aconselhava-vos a sentarem-se ainda um bocadinho, se tiverem essa paciência, e vou pedir ao Sr. Dom Américo Aguiar que faça uma saudação a todos os bombeiros aqui presentes. Ele fala com muito gosto e eu, com mais gosto, vou ouvir. Muito obrigado ao Sr. Dom Virgílio. Eu só queria dizer, e deem paz, os senhores acompanhem, mas ainda falta mais um bocadinho. Mas, enfim. Não, aproveito para saudar a todos, como nos ensinou o nosso querido Papa Francisco, e saudar de modo especial o Sr. Dom Virgílio e esta diocese. Das 21, nem todas se lembraram disso, e acho que se lembraram, um agradecimento muito especial. E em algumas ainda vão a tempo de copiar, portanto, ainda pode ser que ainda alguém copie. O Sr. Dom Virgílio já disse tudo na homilia que partilhou, generosa em conteúdo, não em tamanho, foi equilibradíssima, mas agradecer muito tudo o que ele disse. E só podemos acrescentar muita gratidão aos bombeiros e bombeiras de Portugal e, de um modo muito especial, aqueles que lembramos que já partiram para a casa do Pai nestes 25 anos e que certamente, junto de Deus, continuam a ser, não era soldados, é servidores da paz, e homens e mulheres que certamente nos acompanham, nomeadamente algumas das corporações da Diocese de Coimbra que viveram momentos muito, muito difíceis.
muito, muito difíceis. Seja nos fogos, seja até nos tribunais e na justiça injusta dos dias que vivemos algumas vezes. E por isso damos graças a Deus por todos vocês, pedimos que Deus vos abençoe, vos defenda e vos proteja, e já sabem, para coisas boas estamos juntos e para coisas de aflição também estamos juntos. Muito obrigado a todos e quando for o momento, idem em paz e o Senhor vos acompanhe. Obrigado, Sr. Dom Américo, pela sua vinda. Já foi importante para nós termos este sinal da sua presença, assim como alguns dos capelães que acompanham as corporações na nossa diocese, nomeadamente o Padre Germano em Mira, o Padre Lucas em Arganil. Houve um outro que esteve para vir, mas não pôde, que foi o Padre Orlando da Figueira da Foz. E esperamos que sejam estes sacerdotes uma presença amiga, fraterna, bons companheiros, que animam e que ajudam a levar por diante esta missão, juntamente com todos aqueles que têm responsabilidades nas diferentes associações ou nas diferentes corporações de bombeiros. Eu, de facto, antes de sairmos, gostaria de deixar uma palavra de imensa gratidão a todos aqueles que possibilitaram a realização deste encontro jubilar. Não é uma coisa simples, porque é preciso mover vontade, depois o tempo é sempre escasso e há tanta coisa para fazer e tantas ocupações, mas por isso gostaria muito de agradecer a todos os comandantes e direções que acolheram este convite para estar presentes. Já sabíamos que ia ser assim, porque conhecemos muito bem a índole das pessoas que está à frente das corporações e das associações humanitárias. Mas, no entanto, mais uma sugestão, mais um pedido ou mais um convite, enfim, nem sempre é possível satisfazer a tudo e a todos. De modo que muito obrigado a todos aqueles que tiveram responsabilidade. Nomeadamente, gostaria de destacar o Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito de Coimbra, o Comandante Luís Sousa, que em ligação com o Padre Manuel Carvalheiro, Vigário Episcopal para a Pastoral, tiveram que fazer quase tudo. De modo que muitíssimo, muitíssimo obrigado por esta disponibilidade e por ter ajudado a Diocese de Coimbra a organizar este grande momento de encontro. O que me resta é desejar, pois, que a vida seja facto vivida em muita paz, que vocês tenham pouco trabalho, seria bom, mas que sejam capazes, os mais velhos, de transmitir às novas gerações, às crianças, como já fazem. A gente conhece muitas realidades das escolas, às crianças, aos adolescentes e aos jovens, este gosto do voluntariado e de estar ali sempre que o próximo precisa de uma mão, de um auxílio, de alguém que lhe diga uma palavra de consolação, seja ela. E, portanto, que nós consigamos transmitir também este espírito às novas gerações, porque o nosso mundo será muito melhor se os corações se alargarem, se todos vivermos com mais esperança e, sobretudo, se as crianças, os adolescentes e os jovens crescerem com este espírito bem vincado dentro de si, que é o espírito de amor à humanidade, aos homens e mulheres, seus irmãos, como sempre, todos nós, e de um modo especial vocês, os bombeiros, procurais fazer. Depois gostaria muito que tivessem um bom regresso a casa. Ainda vai haver um tempinho no final do dia para convívio, para o encontro, uns com os outros, seja onde for, que seja um regresso e um final de dia muito feliz para continuar a missão a que todos fomos chamados. E agora gostaria que concluíssemos de pé, fazendo a oração que vos foi distribuída, a oração jubilar, e que, portanto, é no fundo um pedido de auxílio a Deus para que acolha as nossas preces e para que nos dê as graças que a Igreja quer dispender a todos os seus fiéis no momento da celebração jubilar que nós agora realizamos. Então convidava-vos a rezarmos todos juntos. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que sementem a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra,
quando, vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus de toda a consolação, dirija na sua paz os dias da vossa vida e vos conceda abundantemente as suas bênçãos. O Senhor vos livre de todos os perigos e confirme no seu amor os vossos corações. Para que, enriquecidos com o dom da fé, esperança e caridade, pratiqueis boas obras na vida presente e alcanceis os seus frutos na vida eterna. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.